Olá, aqui é Isabel Psicóloga para mais um vídeo do meu canal IGTV Instagram. O que eu vou falar hoje, tá? Talvez eu tenha falado em outra live e outros temas, novamente não vai soar muito repetitivo. São mentes agitadas nesse final de ano. Nunca a indústria foi tão importante, ela tem indústria do entretenimento. Filmes, cinema, mídia, TV e, sabe, internet, esportes, literatura, música, jogos, videogames, uma lista enorme, tá? Mas nunca as pessoas ficaram tão tristes como estão hoje. Os índices de acontecimento de suicídios estão avançando terminantemente cada vez mais, o que é muito preocupante para o Ministério de Saúde no mundo todo, não é somente no Brasil não, é no mundo todo. Cerca de 1 bilhão de pessoas, tá, deverão desenvolver o último estágio da dor humana, a depressão. E se você acha que você está vulnerável a isso, engana-se. Vivemos num mundo rodeado de pressões, daquilo que a gente tem que ser, o que é certo, o como que a gente deve se vestir, e que gente tem que se vestir, essa chuva toda, gente que tem medo de trovão, gente que tem medo de elevador, gente que tem medo de multidões, gente que tem medo de falar, gente que tem medo de se expor, gente que tem medo de sentir, de ter sentimentos por outra pessoa, se envolver com outro ser humano pelo simples fato de sentir alguma coisa. O medo realmente paralisa o ser humano. Você produz tanta acetilcolina, tanta adrenalina que você se paralisa perante situações graves. Isso também é síndrome do pânico. Então, o medo também está relacionado a muitos relacionamentos que não dão certo por medo. Medo do que os outros vão falar, se não der certo, se vão deixar de dizer, se vão viver sua vida, se minha família vai achar ruim, se a família de outras pessoas vão achar ruim, se meus amigos vão achar ruim. Você vive em prol daquilo que você precisa ser curtido constantemente. Cedo ou tarde, na história da sua vida, você vai apresentar um quadro de ansiedade generalizada muito grande ou de depressão, que é bem pior. Meu intuito é combater o suicídio. E não está sendo fácil. As pessoas voltarem a ter empatia está sendo uma coisa muito difícil. Por quê? Porque a gente não está vivenciando isso da noite para o dia, não. Já vem vindo um tempo. Digamos uns 20, 30 anos. A geração antiga prestava mais atenção, sim. A gente não tinha os smartphones. Tudo bem, as pessoas que não tinham smartphone utilizavam a televisão para poder fugir. E ainda tem gente que continua usando a televisão para fugir da vida, tá? Só que a gente se juntava mais, se conversava mais, se juntava entre amigos para conversar na rua ou sentava no chão. Quantas coisas a gente fazia que era importante hoje em dia? Não se faz mais. 50% das pessoas desenvolverão transtornos psíquicos de hoje em diante. 50% mundialmente, é a metade da população no mundo. E isso é grave. E assim é grave porque também vamos ter que lidar com médicos que saibam ouvir, que tenham humanidade, que saibam lidar e que não dê apenas tratamentos químicos como paliativos. Na história nunca, sabe, cedo ou tarde na história da sua vida você vai desenvolver algum tipo de patologia psíquica. Entre eles, olha, esses transtornos de ansiedade são estresse crônico, claro, pela vida que a gente leva o tempo inteiro querendo ganhar dinheiro e não usufruindo, muitas coisas assim. Esse estresse no trabalho, estresse de pressão, de você bater meta, de você atingir objetivo numa época de crise que o país se encontra. Não o país, o mundo inteiro se encontra. O país é apenas um detalhe, mas o mundo inteiro está em crise. E não é questão de PT, não é questão de governo, é questão da humanidade. Então não são essas apenas. Outro indicador crônico são doenças psicossomáticas, psicose, inclusive a síndrome do pânico, que está cada vez mais comum entre homens do que mulheres. O desenvolvimento da síndrome do pânico entre homens tem sido grande. O poder dela dominar esses seres é grande. Medo de perda, medo de não conseguir controlar, tá? E
inclusive anorexia nervosa. Outra grande doença que também tem crescido em média dos 30% nas adolescentes, principalmente em meninas. Elas comem os energéticos para poder não ter fome e consecutivamente põe o dedo na boca, que isso é bulimia, ou simplesmente não se alimenta porque energético nutre ela e fica alegre, estimulada, feliz o tempo inteiro. Aí já está o perigo. Tá? O medo de querer comer, de ficar gorda, de corresponder à expectativa das pessoas, de blogueiras, pessoas que indicam que você quer o que é certo. Onde é que ficam os pais aí? Não podem ficar omissos. O nosso papel com o filho é a vida inteira, nem que ele tenha 40 anos de ser adulto. Dores de cabeça estão cada vez mais frequentes, vão parar no neurologista com enxaquecas crônicas. Claro que algumas são patológicas, tá? Mas toda doença tem uma origem psicológica. Toda doença. Dores de cabeça, dores de estômago. Isso que o ser humano às vezes está precisando. Está precisando de um abraço fraterno, um contato amigo, um toque de pele, coisas hoje em dia muito difícil. Os adolescentes, por exemplo, assim, vão nas festas, ficam e assim falam, não quero me envolver, eu não quero me envolver. Quantas pessoas chegam na idade adulta e estão solteiras, dentro de casa, na sua própria casa, ou às vezes na casa dos pais, que é bem pior ainda. Por quê? O medo de se envolver. E esse medo tem a ver com muita ansiedade. Então, desenvolvem sintomas como dores de garganta, tudo que for amidalite, faringite, tudo que fica aqui entalado, porque não consegue se expor. Bom, entre essas informações são dados científicos, tá? Que mantenham constantemente em estudo. Hoje, na educação mundial, o que se deve fazer é nos ensinar a como lidar com as nossas emoções. Uma coisa muito difícil hoje em dia. Todo mundo ensina matemática, o jeito que resolver tal problema, ensina a português, história, nos outros países inglês, castelhano, francês, italiano, mas não se lida com a emoção do ser humano. Vocês estão esquecidos ultimamente, não estão se esquecendo ultimamente. Sabem por quê? Porque o cérebro tem um mecanismo inteligente de dar um apagão de tanto pensamento acelerado, de tantas informações. O cérebro, ele na realidade, é um protetor do seu eu. Você manda nele, mas ele fala assim, não me esquecer, porque as coisas que estão gravadas no meu cérebro estão deixando eu entrar em estresse. O esquecimento nada mais que é um mecanismo de defesa dele, de tanta explosão de contatos. O esquecimento é o reflexo do que o eu não está sendo autor da sua própria história. O cérebro faz isso como? Na expressão de esquecimento. Tem sido graves e grandes esses problemas. Cuidado, gente. A vida é por um fio. E você parece que está distante psiquicamente de uma doença, mas toda doença, toda dor, toda doença crônica está relacionada a um ponto psicológico. Lembre-se disso. Obrigada pelo vídeo. Beijos.